Então, tá. Vamos lá, tem mais gente aqui, ó. Muito bacana. Fábio Zanguetin Pereira. Muito obrigado, Fábio, pela participação. Boa noite, professor Wanderson. O Lean Thinking está perdendo força para o Scrum? As duas formas de pensar são antagônicas ou complementares? Quem quer começar? Olha, eu, então. Pode falar. Vai. Não, vai você agora. Olha, eu não acho que são antagônicas, não, pelo contrário. Eu acho que elas são extremamente complementares, né? Concordo. O Scrum, trocando assim em miúdos dos miúdos, né? Grosso modo falando, é encontrar o melhor caminho, o caminho mais rápido e discutido para que você chegue a um resultado, discutindo pedaço a pedaço, fase a fase. O que faz o mapeamento de fluxo de valor? A principal ferramenta do Lean Thinking, do pensamento enxuto, é a medição da agregação de valor. E o Scrum, acho que está bem nessa linha de desenho, né? de discussão de ideias, de brainstorming, de engenharia simultânea. Então, esses elementos todos, apesar de serem coisas distintas, esses elementos todos que fazem a base da cultura Lean Thinking com o mecanismo Scrum, que não é uma cultura, é uma técnica, né? É uma metodologia, já não dá para comparar assim, né? Mas, então é isso, eu acho assim, a cultura Lean Thinking é base para a técnica Scrum, sim. Eu acho que elas são muito similares, muito complementares, não são complementares porque são diferentes, mas elas têm um pensamento muito interessante. Aquilo tudo que o Lean Thinking prega é base de utilização da técnica, né, da metodologia do Scrum. Lívia. É basicamente isso que você falou, né, Wanderson? Eu acredito que essa colocação do Fábio, ela surgiu porque hoje a gente tem os métodos ágeis, né? Sim. E aí acaba que as pessoas acabam tentando linkar, poxa, mas a pessoa está fazendo um projeto Black Belt e o prazo para entregar ali é 3, 4 meses, mas eu não posso esperar tudo isso. Por que ela está demorando tanto? E aí começa a vir esse tipo de questionamento, né? De você, poxa, será que não é melhor então eu voltar mais para esse lado de método ágil, utilizar outra ferramenta? Mas é basicamente isso, né? O pensamento Lean, ele é uma filosofia, então ele só agrega as técnicas que elas chegam até nós, né? Como o Scrum, por exemplo. Eu também não entendo, assim, eu ainda tenho muitas dúvidas, né? Como que eu posso linkar os dois no meu dia a dia ou no mesmo projeto, né? Leio bastante, mas basicamente é saber qual ferramenta e o que você precisa utilizar naquele determinado momento ou daquela necessidade que você está enfrentando no momento. É isso. Muito bom. Isabelle, quer complementar alguma coisa? Não, eu concordo, em relação ali ao Scrum, ele consegue dividir bem, né, essas etapas, e eu acho que se você linkando, né, o Lean como base, você não vai deixar uma etapa por fazer que é básica, né, às vezes as pessoas querem o resultado logo, mas tem coisa que a gente tem que fazer primeiro, então acho que só complementar em relação a isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Zagonel? Rapidamente, eu penso que são complementares os dois, né? O Scrum é uma ferramenta mais ágil, mas se você não tiver um pensamento Lean, essa filosofia bem integrada, você pode deixar algumas etapas a desejar. Sempre eu digo que ferramentas ágeis precisam ter moderação, porque você pode ultrapassar uma fase sem ter certeza. É muito importante para a base hoje dos novos gestores, dos novos líderes de projeto,
ter a filosofia Lean no coração, gravado, nem na mente, né? No coração, gravado. Não porque o cliente, o gestor, eles querem rapidez, ok. Rapidez é importante também para minimização de desperdício de tempo. Mas fase é fase, né? Fase é fase, tem que camada por camada. Então, para mim, sempre foi um complemento. Eu uso isso como complemento. A base filosófica do Lean, onde muda o pensamento, a forma de agir, e você pode depois agregar as ferramentas para resolver situações mais rápidas, né? O contrário não funciona. Com possibilidade de ter um desperdício, um acidente de percurso. Tá certo? Muito bom, até porque o Lean Six Sigma, né, depois deles unidos, a gente viu, até o próprio Sérgio, que está aqui, frisou bastante na aula dele, que a gente deve saber separar muito bem os tipos de projeto, né? Que projeto que eu resolvo aplicando um A3 direto, que projeto eu resolvo com um tratamento Kaizen, ou seja, que projeto eu posso dar para uma pessoa resolver e que projeto eu vou precisar ter um ataque mais robusto, usar ferramentas mais poderosas, enfim. Então, a gente sabe que dos projetos Lean Six Sigma das empresas, 80% deles podem e devem ser até tocados por Green Belts e muitas vezes até Yellow Belts, quando a gente está falando de projetos pequenos, né? Projetos, não é pequenos, projetos que não envolvam outras áreas. Então, até nesse sentido, até você saber priorizar, até você saber ser um gestor Lean Six Sigma, já é base para o Scrum, até para poder utilizar o Scrum em algum momento no jogo, né? Até pela opção de utilizar o Scrum. Então, por isso só que é importante a gente frisar, são duas coisas. O Lean Thinking é a base para o Scrum. O Lean Six Sigma aí é um pouquinho mais, o Six Sigma é um pouquinho mais poderoso, exige um pouco mais de tempo para tratamento de projetos, quando você está falando em experimentos, quando você está falando em coisas mais pesadas, mas daí o Scrum não resolve. Né? Você precisa de um projeto mais eficaz. Não tem como você aplicar um DOAE e fazer por etapas com um Scrum, um DOAE, para obter o melhor resultado, para obter o resultado de um projeto ótimo. Sim. O que você pode fazer? Eu tenho uma área toda, então primeiro vou aplicar um experimento nesse, depois desse, aí eu já estou fazendo um picateamento, né, uma divisão, um seccionamento, já com base até no Scrum, né? Pode ser feito já com base até no Scrum.